Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de devocionais no livro de Gênesis, no capítulo 1, e hoje nós vamos ler o versículo 26. Como está escrito: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. No sexto dia da criação, Deus criou o homem. Deus criou o homem na segunda parte desse dia, porque ele já iniciou o sexto dia criando ainda alguns animais, mas nesse dia, no sexto dia da criação, Deus resolveu criar o homem. E Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, como está claro no texto. Mas além de criar o homem segundo a sua imagem e semelhança, mais para o fim do vídeo nós vamos ver o que significa isso, Deus também concedeu ao homem o domínio sobre os animais que ele havia criado. Até aqui, nesse momento da criação, Deus vinha se revelando a nós, revelando muito dos seus atributos a nós, e esses atributos nos possibilitam conhecer mais de Deus, assim como certamente era o propósito de Moisés para os seus dias, para alcançar o povo com quem ele estava falando, para quem estava sendo direcionado tudo isso nos seus dias. O povo estava envolvido em uma situação ali de muita idolatria, culturas diferentes, nações vizinhas que adoravam outros deuses, acreditavam em muitas lendas, em muitos mitos e tudo mais. Então Moisés estava relatando as coisas sobre a criação e isso evidenciava cada vez mais que existe só um Deus e só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser cultuado, só Ele deve ser venerado. E isso então devia ficar claro para o povo, deve ficar claro para nós também. Os atributos de Deus revelam quem Ele é a nós, revelam que Ele é o único Deus verdadeiro e só Ele nós devemos adorar. E ainda uma outra coisa que é muito importante também nós notarmos nesse versículo é a ordem normal das coisas como Moisés ia relatando. Nesse versículo existe um elemento muito importante que diferencia essa ordem normal que vinha sendo utilizada por Moisés no relato da criação. Moisés relatou agora no versículo 26, como nós lemos, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso então deve ser observado por nós com um pouco mais de cautela, porque se Deus até aqui tem revelado dos seus atributos para nós, será que aqui Ele também não está revelando ainda mais dos seus atributos ou ainda algo mais profundo e mais poderoso do que nós já temos visto? Certamente que sim. É consenso entre os estudiosos, de modo geral, que aqui, através desse termo que nós lemos no versículo 26, façamos, nós temos o primeiro indício da Trindade. Deus é um, e isso tem que ficar claro, tinha que ficar claro para o povo na época e deve ficar claro para nós também. Mas Deus é um único Deus que subsiste em três pessoas divinas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse versículo, através desse termo, nós temos esse indício muito forte da Trindade. Mas isso também já foi visto no versículo 1, conforme nós vimos e correlatamos com o versículo 1 do capítulo 1 de João, quando nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 1 do capítulo 1 de João está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no princípio, ou seja, aqui no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. Então nós também já tínhamos um indício de que Deus subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, o Senhor da glória, o nosso Salvador, que desceu do céu e se encarnou, ele estava no princípio com Deus. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus criou todas as coisas, Deus o Pai. E agora, no versículo 26, nós lemos:
façamos o homem. Então nós já temos dois indícios da Trindade. O termo Trindade não é utilizado na Bíblia, não é encontrado na Bíblia. Mas nós temos muitas e muitas provas de que essa doutrina, a doutrina da Trindade, ela é fiel e ela é digna de aceitação. Deus é triuno, Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E Moisés está dizendo que na criação do homem, as três pessoas da Trindade, o Deus Trino se envolveu nessa obra de criação do homem, dando a ele o domínio sobre os animais e também, agora, um elemento muito importante é nós observarmos também que nesse processo de criação do homem, além de dar ao homem a autoridade, o domínio sobre os animais, Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. O que significa isso? Deus concedeu ao homem também alguns atributos que ele possui. Deus compartilha, Deus comunica com o homem atributos que ele possui. Deus possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus tinham sido revelados já nos primeiros versículos da Bíblia, conforme nós pudemos ver, e esses atributos não são comunicados de maneira nenhuma. Deus é soberano, só Ele é soberano, o homem não é soberano. Deus é poderoso, possui todo o poder. Esse é um atributo incomunicável de Deus, Ele não comunica com o homem não é poderoso, não possui todo o poder, o homem depende de Deus. Dentre tantos outros atributos que Deus possui que são incomunicáveis. Mas, ao mesmo tempo, ele também possui atributos que são comunicáveis. E esses são os atributos que ele inseriu no homem na sua criação. O que significa isso? Significa que Deus fez o homem de uma maneira totalmente distinta daquela que ele fez os animais. Ou seja, Deus deu ao homem a capacidade de raciocinar, a capacidade de sentir emoções, vontades, intelecto, e tudo isso então foi dado ao homem. O homem é um ser racional, o homem é um ser que possui sentimentos, o homem é um ser que pode se relacionar com Deus, porque Deus o fez com esse propósito. Deus criou o homem a fim de se relacionar com o homem e para isso ele então compartilhou com o homem alguns atributos que são comunicáveis. Mas algo que é muito importante e nós não podemos perder de vista é que Deus, ele comunicou ao homem esses atributos, Deus deu ao homem o domínio sobre os animais e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade se envolveu nesse processo e Deus fez o homem sem pecado. Sem pecado. O homem então era perfeito, o homem então podia desfrutar de uma comunhão perfeita com o seu Deus e se relacionar com o seu Deus de uma maneira ininterrupta, contínua, perfeita e agradável. Essa era a comunhão que havia entre Deus e o homem no princípio, porque Deus criou o homem, dando a ele esse domínio, fazendo todas essas coisas e fez o homem sem pecado. E como nós vamos reagir diante de todas essas informações que nós acabamos de ouvir e todas essas informações que nós temos através desse versículo? Qual é a aplicação para nós? Eu acredito que uma boa aplicação para nós seria o fato de que hoje nós ainda possuímos esses atributos comunicáveis de Deus na nossa natureza. Todavia, o pecado entrou no mundo por meio desse primeiro homem e dessa primeira mulher que foram criados. E por causa do pecado deles, toda a raça humana também está debaixo desse pecado. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e todos, a uma só vez, se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem queira a Deus, não há quem faça o bem. Essa é a realidade de toda a raça humana e nós precisamos então ter essa consciência. Não fomos feitos com o pecado entrou no mundo e o pecado entrou no mundo corrompendo todas as coisas e inclusive a nossa relação com Deus. Nós, por causa do pecado, somos impossibilitados de ter comunhão com Deus.
E dessa maneira, então, eu quero dizer para você, se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você precisa saber que Cristo é esse novo e vivo caminho pelo qual nós podemos ter novamente o acesso e esse relacionamento restabelecido com Deus. Cristo é a reconciliação entre o homem e Deus. Por meio de Cristo, nós podemos ter todos os nossos pecados perdoados e somos libertos da culpa do pecado. Somos justificados pela fé nele. Do mesmo modo, continuamente, nós somos também santificados através da sua obra na cruz. Até que no último dia, no dia de Cristo, nós seremos então glorificados e estaremos para sempre com Deus. Isso para todos aqueles que depositam a sua fé e a sua esperança de salvação no Salvador, que é Jesus Cristo. Deus criou o homem sem pecado, comunicou a ele os seus atributos, o homem pecou e o homem estava perdido, mas Deus mesmo providenciou um meio de restabelecer essa comunhão e de trazer de novo o homem para perto de si. E esse meio se chama Jesus Cristo. Então, eu digo a você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e seja salvo. Creia em Jesus Cristo e tenha reconciliação com Deus. E você então poderá novamente se relacionar com Ele sem medo, sem terror, sem pavor, sem culpa, mas desfrutando de paz, de alegria, de consolo e de refrigério. Que essa palavra possa ser aplicada no seu coração e que você viva para a glória de Deus nesse mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu peço a você que, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e você vai receber os próximos vídeos, você vai ser avisado dos próximos vídeos que vão sendo postados aqui. E você vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal dessa maneira. Um forte abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.